Olá, a dica de hoje é sobre estilo. Vamos falar sobre o estilo romântico. O estilo romântico, como o próprio nome diz, nos leva a uma sensação de íntimo, uma sensação de conforto, uma sensação de sofisticação e, com certeza, uma tranquilidade, o sereno. Então, dentro do estilo romântico, nós temos várias coisas que nos remetem a ele. A principal característica do estilo romântico no que tange aos móveis é o uso de móveis provençais. São todos aqueles onde o uso de torneado, de boleios, de pés com formatos arredondados está muito presente. Os almofadados dos móveis também é presente, ou até mesmo um emolduramento, digamos, de portas, de tampos, um encabeçamento torneado ou passado numa fresa. Isso tudo são características que nos remetem e que nos levam ao estilo romântico. O feminino, ele é muito presente. Então, todas as cores delicadas, o vermelho, o rosa, o amarelo, o verde, todas essas cores podem ser completamente utilizadas no estilo romântico, só que elas vão ter muita presença de branco. Elas não são cores, você não vai ter a cor mais saturada ou a cor mais potente. Ela é amenizada e toda essa forma mais amena da cor, a gente denomina ela como os famosos tons pastéis. Então, é o bege, é o rosinha, o amarelinho, o verdinho, o azulzinho, né? Tudo isso está muito presente dentro do estilo romântico. Nos próprios móveis provençais, a cor que predomina é o branco. Claro que você pode ter móveis com um amarelo bem clarinho, com verde, com azul, todas as cores com muita presença do branco, deixando bem clarinho. Você vai ter uma nuance de cor, tanto nos móveis quanto na maioria dos tecidos. Essas cores são completamente utilizadas, são muito características do estilo romântico. Os listrados, o xadrez, os florais, os adamascados, todas esses padrões, sempre com cores muito delicadas, estão muito presentes dentro do estilo romântico. Evidentemente que você até pode ter um tom mais forte e você pode ter algum elemento de destaque dentro do próprio estilo, mas a característica é a delicadeza, a leveza, a suavidade, inclusive nos tecidos que são utilizados. Você vai fazer uso do veludo, que é um tecido pesado, mas ele tem uma textura muito delicada, o próprio chamois, mas o voal, tecidos de algodão leve, tudo isso faz parte da composição do estilo romântico. Você pode pensar assim, os composês. Se você quer uma característica muito romântica, é o composê, ou seja, você tem um tecido listrado que você vai combinar com um tecido floral, você tem um tecido listrado que você vai combinar com um xadrez, sempre nestes tons muito claros. O mesmo vale para os papéis de parede, porque normalmente o composê você pode utilizar tanto na parte de colchas, na parte dos quartos, ou até mesmo numa sala, você pode ter várias almofadas compondo o ambiente, todas em tom sur tom ou nas cores contrapostas. Por exemplo, você tem um verdinho claro com rosa, né? São cores complementares. Isso ajuda a dar uma quebra, uma amenizada, para você não ficar todo no tom sur tom, em tudo rosa, ou tudo verde, ou tudo laranja, né? Ou tudo amarelo, enfim, a cor que você escolher. Dentro do estilo romântico, a gente sempre vai encontrar elementos vintage. O uso de gaiolas, o uso de vitrolas, o uso de lustres antigos,
numa sala de jantar, o uso de lustres com cristal, isso é muito vintage, né? Já expliquei a diferença entre vintage e retrô, você pode, obviamente, ter algum elemento retrô, caso você encontre aí no mercado, algo que vá compor o seu estilo romântico. Os móveis, quando não são do estilo provençal, obviamente que você pode fazer uso de móveis em madeira natural, você pode fazer o uso do ferro, ele é muito bem-vindo, principalmente se for um ferro já com torcidos, um ferro fundido, trabalhado, uma mesa de jardim, digamos, com um tampo de ferro fundido com um floral, super utilizado. As formas geométricas, elas não estão presentes dentro do estilo romântico, e sim, muita linha curva, muito floral, aves, todos esses padrões estão muito presentes dentro do estilo romântico. Quando a gente fala em estilo romântico, a gente pode pensar assim: como é que eu vou fazer uma cozinha no estilo romântico? Você pode ter uma cozinha toda branca, com móveis em estilo provençal, mas você pode também ter móveis estilo reto, estilo bem reto, uma coisa bem linear, e se preocupar apenas com os elementos que vão compor uma luminária, os objetos de cozinha, né, terem tons ou estampas ou padrões românticos, por exemplo, uma louça toda xadrezinha em branco e cor-de-rosa ou branco e azul, né? Nos quartos, você até pode pensar num cinza, você pode pensar num bege e ter alguns elementos que caracterizam o romântico, como por exemplo os bordados, o crochê, né? Franjas, babados, isso são elementos que pertencem ao estilo romântico. Então você pode ter um banheiro estilo romântico, seja ele todo rosa, seja ele todo azul, ou até mesmo branco, com uma banheira com um detalhe, uma pia que tenha uma forma mais orgânica, né? Que não seja uma coisa tão clean, toda quadrada. Isso tudo vai remeter ao passado, a décadas anteriores, a década de 30, 40, você já vai estar transformando o seu banheiro. Uma grande jogada que você pode usar para fazer o seu estilo romântico, por exemplo, num banheiro, é pensar numa moldura de espelho muito trabalhada, muito detalhada, e ela pode ser quase que de qualquer cor, talvez até um preto, se combinar com o resto do espaço que você está montando. Por quê? Porque você vai buscar uma moldura que tenha florais, que tenha detalhes. Isso remete ao romântico. Quer deixar mais romântico? Parte para as cores claras, com certeza, né? Torneiras com dourado, com formas bem curvas. Se você partir para ideias, para elementos muito retos, você vai estar fugindo do estilo romântico. Como eu falei, você pode ter uma sala de estar com móveis até relativamente retos, mas os elementos que você vai colocar, mantas, o tapete, as almofadas, a cortina, uma composição de cortina romântica, normalmente você vai ter aquele movimento, vai ter um laço que vai prender, você vai ter uma alça que vai prender com um formato mais interessante, mais delicado, né? Você não vai ter uma cortina de persiana, por exemplo, num estilo romântico. Porque você vai ter o dossel num quarto, você vai ter o voal solto na cortina da sala e uma cortina de sobrepor que vai dar esses detalhes aí deste estilo. O estilo romântico a gente realmente leva para o feminino, mas ele pode ser bem masculino, se bem trabalhado, porque o romantismo está dentro de nós, e se você é uma pessoa apaixonada pela vida ou por alguém, ou por você mesmo, é óbvio que você pode fazer uso do estilo romântico à vontade, e eu tenho certeza que com as dicas de hoje você vai conseguir compor, seja com apenas objetos, seja com algum móvel que remeta a esse estilo,
seja no espaço todo, no piso que você vai colocar, na cor da sua parede, no material que você vai utilizar para revestir essa parede, seja esse composê feito com papel de parede, ou seja, esse composê feito com tecido colado à parede. O céu é o limite quando se tem imaginação, quando se tem informação e quando pode-se abusar daquele estilo que melhor combina com a gente. Quando você pensar em tecidos para o estilo romântico, você pode pensar no cetim, você pode pensar na seda, você pode pensar no veludo, você pode pensar no chamois, na renda e no crochê. Todos estes são muito bem-vindos e super combinam com este estilo. Com relação às estampas, você pode sempre pensar e procurar o pois, que é o famoso bolinha, e ela pode ser pequena, ou ela pode ser média, ou ela pode ser grande, vai depender do seu gosto e da combinação que você vai fazer, além do floral, das listas do xadrez, do adamascado e dos tecidos com ideias vitorianas. Estes são muito presentes e combinam muito com o estilo romântico. Uma outra característica é que os móveis, além das formas arredondadas, os estofamentos costumam ter o famoso capitonê. O que é o capitonê? É aquele botão que fica para dentro e que deixa ele todo cheio de volume. Isso é muito presente. O mesmo vale nas almofadas, ter babados, ter franjas e ter acabamentos com o cordonê, às vezes fazendo uma composição de tecidos diferentes no mesmo elemento ou não. O estilo romântico, ele é muito rico em detalhes, na situação dos acabamentos. Então, quanto mais detalhes de acabamento você tiver, seja numa cortina, seja numa almofada, seja num móvel, mais bonito vai ficar. Você pode pensar em quartos infantis, em quartos de adolescentes, em dormitórios de adulto. Você pode pensar na cozinha, no banheiro, na sala, na sua sala de jantar. Todos estes ambientes combinam com o estilo romântico, obviamente, se você assim o desejar, ok? Então, é isso aí. Aqui no meu canal no YouTube, Luz Decor, toda quarta-feira às 19 horas, uma dica completa para você. Inscreva-se, deixe o seu like e marque o sininho para receber a notificação da nova dica.